utilizando o sistema de amostragem e limite de entrevistas realizadas. Para isso, nós usaremos a nossa pesquisa de homologação. Terão essas três perguntas. Nós vamos acessar o menu, parâmetros, amostragens. Nós iremos selecionar a nossa coleta de homologação. Quando o campo permitir a amostragem estar desabilitado, ele não restringe nenhuma operação dos seus agentes entrevistadores. Porém, quando o campo for habilitado, então o agente entrevistador que tiver uma amostragem estará limitado ao atendimento somente caso ele esteja dentro das configurações da amostragem salva para ele. As amostragens serão cadastradas pelo lado direito. Nós teremos a pergunta e a resposta. Nós vamos encadear algumas perguntas e respostas no sistema e vamos acumulando elas aqui. Caso tenhamos selecionada alguma opção errada, nós podemos clicar aqui para remover. Para esse modelo, estaremos usando as três perguntas e três respostas encadeadas. O sistema ele vai dar a sugestão de botar essa nomenclatura, que será mesmo exibida nos aparelhos para identificar o progresso. Podemos alterar o nome ou deixar o padrão. Iremos informar a quantidade de entrevistas que tenham essas mesmas perguntas e respostas preenchidas. Então, nesse caso, usaremos 10. Podemos selecionar também um agente ou mais específicos para essa entrevista. Nesse caso, deixaremos em branco. Quando não selecionado nenhum entrevistador, ou seja, um agente, o sistema irá pegar essa quantidade de entrevistas dentro dessa amostragem e irá dividir pela quantidade de entrevistadores cadastrados na nossa pesquisa. Se o número for quebrado, o sistema vai arredondar para cima. Então, por exemplo, se nós temos 10 e nós tenhamos 3 agentes entrevistadores, logo sobrará 1 e esse 1 vai ser dividido por 3, será arredondado para cima. Nós acabaremos tendo um total de 12 entrevistas realizadas, o que vai extrapolar a nossa quantidade de entrevistas. Para prevenir isso, você pode selecionar um ou mais entrevistadores e enquadrá-los dentro dessa amostragem, dessa forma permitindo que o número seja divisível de forma correta. Também podemos, após cadastrar, clicamos em limpar. Nós podemos fazer a edição do que for necessário, nesse caso vamos deletar o masculino e botar para o feminino. Vamos colocar dessa vez 15 entrevistas e dessa vez vamos selecionar um único agente entrevistador. Dessa forma, o sistema identifica que essas 15 entrevistas que preencha esses requisitos será realizada somente pelo agente específico. O sistema ele possui também uma questão de redistribuição. Uma vez que um agente entrevistador já realizou a coleta, um ou mais, e sincroniza com o sistema você pode vir aqui e clicar em redistribuir. Dessa forma, a quantidade de entrevistas restantes será redistribuída para os agentes específicos a fim de ser feita uma nova entrevista. O sistema de redistribuição de amostragem ele vai fazer com que as entrevistas realizadas sejam subtraídas da quantidade caso ele dê a paridade com as amostragens. Então, nesse caso, eu sincronizei já uma entrevista realizada com base nessa amostragem. Então, ao clicar em redistribuir a amostragem, ele tem que diminuir esse número de 10 para 9. Então, clicando em redistribuir a amostragem, o valor foi atualizado. Na sequência, podemos ver que ao montar o registro em tela, ele informa que a quantidade original de entrevistas era 10. E agora, se nós resolvemos alterar essa quantidade de entrevistas, ele irá agregar esse valor original. Então, acabará tendo mais entrevistas ainda sendo realizadas dentro desta amostragem. O segundo detalhe é que essa quantidade de entrevistas será redistribuída novamente da mesma forma como se fosse essa a quantidade a ser realizada de entrevistas. Então, deve ficar atento na divisão com base na quantidade de agentes. Se eu tiver 3 agentes fazendo entrevistas agora, logo esse valor será dividido por 3, dando o resultado certo. Caso eu tenha 2,
Vale ressaltar que o sistema fará o arredondamento para cima novamente. Nesse caso, talvez seja necessário selecionar os agentes que irão realizar essa entrevista. Um aviso muito importante: verifique na manutenção de dispositivos antes se o agente adicionado na amostragem está ativo. Caso não esteja, a sua amostragem não vai operar corretamente. Para isso, nós vamos acessar em Menu, Rotinas, Manutenção de dispositivos. Nós devemos conferir se todos os agentes adicionados estão com esse processo aqui verdinho. Isso significa que ele está ativo. Para utilizarmos e visualizarmos a amostragem pelo nosso aplicativo, nós vamos entrar no aplicativo, acessar o menu Sincronia. Nós iremos fazer o recebimento dos dados. Assim que a sincronia finaliza, os dados estarão no nosso aplicativo. É sempre importante antes enviar os dados pendentes para limpar a base de dados locais antes de continuar. Uma vez que tenha sido recebido, nós vamos acessar a tela inicial aqui do aplicativo de volta. Todas as nossas coletas vão estar aqui. Clicando nesse izinho, ele vai mostrar a lista de amostragens. Aqui ele vai mostrar o nome que nós cadastramos na amostragem e a quantidade de entrevistas que foi feita até a quantidade de entrevistas limite. No caso da primeira entrevista, nós temos 2 usuários cadastrados para essa coleta. Então, as 10 entrevistas foi dividido entre os 2. Já a segunda foi liberada especificamente para este usuário. Então, somente ele terá acesso às 15 entrevistas. Entrando na entrevista, nós vamos responder aqui a primeira parte. Agora vamos retornar para visualizar uma entrevista realizada e clicando aqui no izinho, nós vemos que uma de 5 entrevistas foi realizada, ou seja, 20% do processo. Agora, vamos realizar a próxima entrevista. Vamos para visualizar também. Segunda entrevista ali, segunda amostragem, que é urbana, feminino de 15 a 24 anos, nós temos uma de 15 entrevistas. Feito esse processo, agora nós vamos pegar e coletar algo que não está dentro da amostragem. Como essa entrevista, essa coleta ela não está para permitir somente a amostragem, o sistema ainda permite a coleta de outros dados que não estão na amostragem. E ao visualizar aqui, nenhuma das 2 amostragens foi preenchida. Porém, ao visualizarmos em sincronia, nós temos 13 entrevistas realizadas. Agora iremos ver o que acontece quando o limite de amostragem já foi alcançado. Então, aqui nesse momento nós temos 5 de 5 entrevistas realizadas, ou seja, 100% da resposta masculina urbano de 15 a 24 anos. Clicando aqui, vamos entrar na entrevista e vamos começar a responder. Quando nós formos finalizar o processo, ele vai identificar que essa amostragem já foi concluída. Então, ele diz que não pode ser preenchida. Nesse caso, nós temos 2 opções. A primeira é continuar e selecionar outra resposta para cair fora da amostragem. Essa opção só é disponível caso a opção de somente amostragem não tenha sido habilitado. Caso ela tenha sido habilitado, essa resposta não será válida. Nós teremos daí, nesse caso, clicar em cancelar e depois podemos reiniciar a nossa entrevista. Feito esse processo, vamos retornar aqui e vamos visualizar. Aqui, continua 5 de 5.